Todo mundo sabe que o Goku é conhecido por ser extremamente poderoso, e muito disso por conta dos treinamentos intensos que ele fez várias vezes ao longo da série. Nesse vídeo eu vou te mostrar o quanto que o Goku evoluiu nos seus treinos, o quanto a força dele aumentou. A gente vai analisar todos os valores oficiais apresentados na obra sobre os treinamentos do Goku e descobrir quantas vezes mais forte ele ficou. Mas e aí, tem algum chute antes de começar? Deixa aqui nos comentários. Em primeiro lugar, é importante destacar que aqui eu vou estar falando só da questão de levantamento, ou então aguentar peso. Serão esses os dados que eu vou estar apresentando. Ou seja, basicamente a gente vai analisar a progressão de carga do Goku. Além disso, para contas eu vou usar apenas os números apresentados diretamente no mangá. Nada de cálculos externos. Porque por mais que seja possível a gente tentar analisar o tamanho de alguma coisa e com isso tentar descobrir o seu peso, eu acredito que o número dito diretamente na obra escrito lá é uma informação mais confiável do que uma especulação com base em como algo foi desenhado. Porque aquilo está mostrando exatamente o que o autor queria falar. E beleza, agora indo diretamente pro tema, o primeiro dado oficial que a gente tem sobre isso tá no capítulo 31 de Dragon Ball Super. Logo nas primeiras partes do treinamento do Goku e do Kuririn com o Mestre Kami, após um dia difícil de treinamento, o Mestre Kami fala que pelos próximos meses eles vão realizar esse treinamento vestindo esses cascos de 20 quilos. Nós inclusive vemos que para ele e pro Kuririn, carregar esses cascos era um peso, mas que claramente eles foram se acostumando com o tempo. Como todos vocês sabem, o esquema em Dragon Ball é basicamente, você faz um treinamento X com sei lá, dificuldade 10, e você continua ele até aquilo se tornar natural pra você. Então a gente sempre consegue medir a força dos personagens pelo quão complexo ou então difícil está sendo o treinamento deles. Ao menos de forma geral é isso. E agora a próxima demonstração que a gente tem tá no capítulo 177. Isso aqui não acontece durante um treinamento, mas sim durante uma luta do Goku contra o Tenshinhan no torneio de artes marciais. Depois de ter finalizado o treinamento com o Mestre Kami, anos depois, já tendo treinado com Kami-sama, o Goku tá enfrentando o Tenshinhan de novo, e o Tenshinhan diz que ele observou os movimentos do Goku e percebeu que a velocidade dele não mudou, ou seja, o Tenshinhan acreditava que o Goku não tinha ficado mais rápido. Isso até que o Goku pede uma pausa para ele remover as suas roupas, então ele joga suas roupas no chão e todos percebem que ele estava usando roupas pesadas. O Goku chega a dizer que é o mesmo princípio do treinamento com o Mestre Kami e fala que cada uma daquelas peças que ele estava removendo pesavam 20 quilos. E aqui a gente já nota um crescimento impressionante, porque isso significa que em cada mão ou então em cada pé o Goku estava carregando tanto peso quanto ele carregou lá no começo do treinamento com o Mestre Kami. Naquela época isso era difícil, e pra ele aqui tava de boa mesmo sendo só com uma mão. E o Tenshinhan chega a comentar que a soma de todas aquelas peças chegava em 100 quilos, que é o segundo valor que a gente tem. Alguns anos se passam, Raditz chega na Terra, o Goku morre defendendo o planeta dele com a ajuda do Piccolo, e chega no planeta do Sr. Kaiô, onde a gente tem o nosso próximo ponto de referência. No capítulo 210, o Goku chega lá. E como vocês sabem, a gravidade no planeta do Sr. Kaiô é 10 vezes maior que a gravidade na Terra. E bom, como para valores que envolvem gravidade a gente também precisa do peso do Goku, eu vou me basear em uma informação de guias que fala que o Goku tem 62 quilos. Eu sei, parece muito zoado, principalmente considerando que ele não é um cara tão baixo assim. 62 quilos não condiz com aquela aparência musculosa nem a pau, mas quem sou eu pra discordar, né? Além disso, em alguns momentos da série, quando o pai da Bulma vai falar sobre a máquina de gravidade, ele usa 60 quilos como uma questão de referência. Então bora seguir os 60 quilos e arredondar esses 62. E beleza, chegando no planeta do Sr. Kaiô, o Goku tava usando as roupas pesadas dele, o que significa que são os seus 60 quilos mais os 100 quilos da roupa, 160 quilos em uma gravidade 10 vezes aumentada. O Goku estava carregando, por assim dizer, 1.600 quilos, o que significa que no final do treinamento com o Sr. Kaiô ele já conseguia com facilidade aguentar 80 vezes mais peso do que ele tinha dificuldade quando começou a treinar com o Mestre Kami. Fala aí, quem que não queria ter um resultado desse na academia? Depois de ter completado o treinamento com o Sr. Kaiô, o Goku volta para a Terra, enfrenta o Vegeta e o Nappa, e depois de se recuperar, ele vai até o pai da Bulma, que estava preparando uma nave espacial para ele. Então ele pega essa nave e vai pro planeta Namekusei. Ele tinha pedido pro pai da Bulma colocar nessa nave uma máquina de aumento gravitacional para ele poder treinar, e essa máquina tinha uma capacidade máxima de 100G, ou seja, 100 vezes a gravidade da Terra. Como o próprio pai da Bulma fala, se você pesa 60 quilos, vai passar a ter 6 toneladas. De começo, o Goku vai apenas para 20 toneladas, depois para 30, 50, então finalmente domina os 100. E após completar o treinamento, por assim dizer, antes de chegar em Namekusei, o Goku já estava perfeitamente acostumado. Ele fala que é como se ele fosse uma pena muito forte. E bora lá, considerando que essas roupas que ele tá usando ainda são aquelas roupas pesadas, a gente tem os 60 quilos dele, mais os 100 quilos, que dão 160 quilos, multiplicados por 100, 16 toneladas. Isso era o que o próprio Goku pesava enquanto ele estava treinando naquela gravidade. Como a gente viu, ele estava perfeitamente acostumado com aquilo, então 16 toneladas para ele estava tranquilo. Esforço seria ter que carregar mais peso além disso, e o nosso próximo ponto de referência não vai ser exatamente do Goku, mas eu achei um meio ponto interessante
interessante pra gente ver como as coisas foram seguindo esse ritmo. Depois de chegar em Namekusei, resolver a questão com Freeza, enfrentar ele, se tornar um Super Saiyajin, treinar em Ardrat, voltar pra Terra, saber dos androides, Goku, assim como todos os outros guerreiros Z, se dividem nos seus treinamentos. E o Vegeta vai até o pai da Bulma e fala que ele quer uma sala de gravidade que chega a 300G, ou seja, 300 vezes a gravidade da Terra. Como o próprio pai da Bulma fala, se você pesa 60 quilos, isso significa que você teria 18 toneladas. E como eu falei, essa situação não fala exatamente sobre o Goku, mas é um meio ponto interessante, já que considerando as roupas pesadas, o último valor que a gente teve do Goku foi 16 toneladas. Desconsiderando, seriam 6 toneladas. E de qualquer forma, as 18 toneladas que o Vegeta pesaria nessa sala de gravidade 300 vezes aumentada, tá acima do peso que o Goku treinou indo pra Namekusei, mas não tão absurdamente acima a ponto de não fazer sentido. Como a gente tá falando de treinamento, eu achei justo citar esses dois, mas eles não são exatamente medida de referência para quão fortes os guerreiros estavam. E aqui eu tô falando de duas situações. A primeira é no decorrer da Saga do Céu, onde a gente é apresentado para a Sala do Tempo, e o Goku fala que a gravidade lá era 10 vezes maior. Só que, obviamente, uma gravidade 10 vezes aumentada pro Goku daquela época já era pouco. Então isso aqui não serve como uma medida de quão forte ele estava. Porém, isso não é um furo. O que acontece é simplesmente que a vantagem da Sala do Tempo, naquela época, não era mais a gravidade aumentada. Era um ambiente rarefeito às variações de temperatura e principalmente o fato de você poder treinar um ano em um dia. Avançando um pouco na nossa linha do tempo, uma situação parecida acontece no capítulo 429. A gente vê o Vegeta transformado em Super Saiyajin treinando uma gravidade 150 vezes aumentada. De novo, o Vegeta já tinha superado esse valor, a gente já viu isso. E ele tinha superado na forma base, quem dirá como um Super Saiyajin? Então 150 vezes a gravidade da Terra não media a força dele. E nessa situação estava servindo simplesmente como um peso extra para ajudar no treinamento dele. Eu tô destacando isso para caso alguém tenha alguma dúvida de por que a gente está pegando os treinamentos principalmente como uma medida de comparação para a progressão de força dos personagens. E como eu falei, em Dragon Ball a gente observa o quanto os personagens estão evoluindo pelo treinamento deles. É lá onde vários dados são apresentados, principalmente todo mundo que leu o mangá de Dragon Ball, assistiu o anime, sabe que sempre que a história vai andar, rola algum treinamento junto. E a gente tá conseguindo observar que ao longo do vídeo que conforme a história vai passando, as sagas vão passando, o treinamento vai passando e vai aumentando proporcionalmente. Mas a questão é, nem todo treinamento tá levando os personagens ao limite. Por exemplo, nesse caso aqui do Vegeta, mas a questão é, como vocês viram na maior parte desses treinamentos, ao menos de começo, a gente viu que o personagem tava com uma grande dificuldade. Ou seja, em algum aspecto era um limite pra ele naquele momento. E beleza, o nosso último dado do Dragon Ball Z acontece no capítulo 428, onde o Goku tá treinando com o Sr. Kaiô e em cada mão e cada pé ele tá carregando um peso de 2 toneladas. A gente já percebe o crescimento absurdo quando o Goku em cada mão tá carregando 100 vezes mais peso do que ele carregou lá no começo de Dragon Ball. O Sr. Kaiô fala pro Goku aumentar o peso e ele fala que tá ok. Ou seja, a gente já interpreta que 8 toneladas não eram muita coisa, até porque a gente já viu ele carregando bem mais. Então o Sr. Kaiô do Sul aumenta aquele peso para 10 toneladas em cada um, ou seja, uma soma de 40 toneladas. E o Goku de começo não consegue se mover com esse peso, porém ele pelo menos conseguiu continuar no ar, o que já indica pra gente que ao menos não era algo completamente absurdo, ou seja, estava na faixa do limite dele. Então se a gente arredondar a capacidade máxima do Goku aqui para essas 40 toneladas, que depois quando ele virou Super Saiyajin ficaram fáceis, isso significa que na sua forma base o Goku foi de 20 quilos para 40 toneladas, ou seja, 2.000 vezes mais forte. E claro que para isso ele teve que quebrar vários limites, assim como você vai me ajudar a quebrar os limites se você der o like nesse vídeo. Então se você estiver gostando, já deixa o like aqui para apoiar o canal, e se você quiser descobrir mais sobre Dragon Ball e receber mais análises no futuro, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Agora falando rapidamente sobre Dragon Ball Super, e rapidamente porque lá a gente não tem tantos dados. É interessante comentar que logo no começo de Dragon Ball Super a gente vê o Goku treinando no planeta do Sr. Kaiô, e ele tá correndo carregando um bloco gigante. Como eu falei lá no começo, dá até pra gente tentar especular isso daqui, porém é muito mais confiável seguir os números que o mangá fala diretamente pra gente, porque aquilo é exatamente o que o escritor queria passar. Mas considerando o tamanho disso e o fato de que o planeta do Sr. Kaiô tem a gravidade 10 vezes aumentada, isso aqui facilmente chega naquelas 40 toneladas. Muitos de vocês também vão lembrar das roupas pesadas ou então dos objetos pesados no treinamento com Whis, só que aqui é outra questão que a gente não tem nenhum dado oficial. O próximo dado oficial relacionado ao peso tá no capítulo 11 de Dragon Ball Super, quando o Vegeta, transformado em Super Saiyajin, tenta e falha levantar uma Geta. E o Bill chega a falar que tentar levantar uma Geta era uma ideia furada, porque ele
ele pesa mais de 1000 toneladas, o que mostra que ao menos para aquela forma do Vegeta, essa faixa de peso era considerada muita coisa. Então a gente interpreta que pro Goku também, obviamente. Porém, no capítulo 38 de Dragon Ball Super, a gente vê a Kale levantando uma Geta, e ela até mesmo chega a conseguir erguer ele acima da cabeça só com uma mão. Bom, um capítulo antes a gente vê que essa mesma Kale tava medindo forças com o Super Saiyajin Blue do Goku, então dá pra ao menos tirar uma medidazinha da força dele aí. E pra concluir, mais uma informação sem dados oficiais, mas eu sei que se eu deixar isso aqui de fora vocês vão me cobrar. No capítulo 55 de Dragon Ball Super, a gente vê o Yuzun conseguindo erguer um prédio e arremessando ele no Vegeta. Ele arremessa, o Vegeta consegue desviar aquele prédio com uma mão. E claro, como vocês sabem, a gente sempre considera que o Goku e o Vegeta estão em níveis minimamente parecidos, ao menos no Super, então se o Vegeta fez, o Goku provavelmente conseguiria fazer algo minimamente semelhante. E como eu falei, essa é mais uma questão em que a gente não tem um dado oficial. E honestamente não era um prédio muito grande, a gente até mesmo vê que ele conseguiu equilibrar aquele prédio em cima daquela construção que estava do lado sem causar grandes danos, o que pode dar a entender pra gente que não era tão absurdamente pesado assim. Dá pra gente interpretar que algo parecido para aquela nave que ele arremessou depois. Claro, tirando o fato que ele revestiu ela com energia, mas isso não fala sobre o peso. O fato é que essas demonstrações não foram grande coisa pro Vegeta, logo também não seriam grande coisa pro Goku. A gente não tem dados oficiais, mas dá pra facilmente dizer que isso daqui superam aquelas 40 toneladas. Meu chute vai pra algumas centenas de toneladas. Porém, é importante destacar, como eu falei, o último dado que a gente tem de o Goku ou o Vegeta, no caso, o Goku em um treinamento levantando um peso que a gente sabe qual é, foram as 40 toneladas. Que naquele caso, inclusive, ele levantou como Super Saiyajin, mas a forma base não devia estar muito longe de conseguir aquilo. Então, partindo de dados oficiais, a gente vê um crescimento de 2000 vezes, mas claro, como eu falei, isso aqui é só em levantamento de peso. Para esse aumento de 2000 vezes, eu nem tô considerando quanto o Goku ficou mais forte no Super, porque a gente não tem dados precisos e oficiais, e também não tô considerando transformações, que obviamente levariam a um número muito, mas muito maior. Então dá pra dizer que ele ficou muito mais forte, facilmente milhares de vezes ao longo da série. Se você quiser receber mais análises de Dragon Ball como essa no futuro, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.